Vaiar é torcer contra? Tem muita polêmica essa enquete. Eu nem quero entrar na questão do racismo, porque isso é ridículo, né, gente? Isso pra mim é uma das coisas mais ridículas que tem. Falar que o torcedor do São Paulo tá sendo racista ao vaiar o Roger Machado, ao criticar o Roger Machado nas redes sociais, ao criticar as ações do Roger Machado no jogo. Isso não tem nem cabimento. A pessoa que fala isso, ou ela não conhece o contexto do modo como o Roger veio pro São Paulo, e aí faz o São Paulo criticar duramente, ou essa pessoa aí tá de má intenção com a torcida, tá? A torcida não é racista, um ou outro pode usar de cunho racista para criticar sim, mas isso para mim é em toda a sociedade, não é só no São Paulo. Toda a sociedade pode ter alguém que se aproveita aí da cor de uma pessoa para conotação racista, mas eu tenho certeza absoluta, que no caso do São Paulo, pelo menos na grande maioria do torcedor, não tem nada a ver com racismo. Só que a gente está num outro tema, a gente está no tema das vaias. As vaias, elas estão acontecendo até agora, né? No jogo do Brinco de Ouro da Princesa, vaias antes do jogo pro técnico. Depois eu dou minha opinião sobre isso, quero ouvir a opinião dos nossos amigos aqui depois da análise do jogo do Mirassol. E quando o técnico tá fazendo as alterações, né? Então a gente vai ver direitinho, vai minuciar direitinho essa história de vaia ligada a torcer contra o São Paulo. Tá bom, gente? Participem, deem aí a opinião de vocês sobre vaiar é torcer contra. E sem maiores delongas, meus amigos, Marcão e Grécio, mais uma vitória do São Paulo, mais uma vitória suada de 1-0, né? A gente tá tendo aí algumas vitórias suadas, mas o São Paulo tá andando, vamos dizer assim, tá caminhando, né? E dessa vez contra o Mirassol, que eu vou falar pra vocês, eu tive lá em Mirassol no primeiro jogo da temporada e a gente tomou um cacete violento do Mirassol. O Mirassol nem era o Mirassol do ano passado, já estava muito desfigurado. O Danielzinho, por exemplo, já estava no São Paulo. O Lucas Ramon, que está no São Paulo, não jogou ainda, era do Mirassol, mas não jogou. Estava afastado. Jogou, acho que o Formiga na direita, que inclusive iniciou o primeiro gol do Mirassol, carregando do lado direito até a ponta esquerda praticamente para iniciar a jogada do gol. A gente foi humilhado, na minha opinião, lá em Mirassol. Deu medo. Todo mundo ficou com aquilo na mão. De Campeonato Paulista, que só tinham 8 rodadas, né? Eram 8 jogos pra gente decidir se a gente ia ou não pro fim. E dessa vez a gente ganhou do Mirassol. Não foi fácil. E antes de passar a bola pra vocês do jogo, eu vou falar um pouquinho sobre o campeonato, mas é coisa rápida. Eu acho que esse campeonato, os últimos campeonatos brasileiros já tinha aquele achatamento dos clubes em relação ao equilíbrio. Né? Já era muito equilibrado, tirando Palmeiras e Flamengo, que esse ano também, no ano passado já foi, no ano retrasado já foi, tava muito equilibrado a parte do meio da tabela, e hoje, neste campeonato, eu sinto que tá mais equilibrado ainda. O Mirassol, que o São Paulo ganhou no sábado, cara, o São Paulo suou, e vários clubes vão suar pra ganhar do Mirassol. O Remo, que todo mundo falava que ia ser favas contadas pro rebaixamento, eu acredito que ainda é bem candidato ao rebaixamento pelo tamanho do clube, enfim. Mas tá tirando ponto de alguns clubes, sim. De alguns clubes. E a Chapecoense tirou ponto de um ou outro. Também esse é o mais candidato, na minha opinião. O Vitória, que era pra ser rebaixado, tá lá em cima, tá no meio da tabela ali, tá brigando. E eu acho que do terceiro colocado, que é o São Paulo, mais ou menos, até o 12º, tá todo mundo igual, oscilando. Não sei se pra vocês é a mesma coisa, mas boa noite, Marcão, boa noite, Grécio. São Paulo 1-0, Marcão. No Brinco de Ouro da Princesa, você foi de quê comentar esse jogo, hein? Tava de mira, com aquele bagulho de alvo no peito, o sol, né? O solzinho parecia, os caras falaram que era o sol da Re-Rap. Aliás, boa noite, Perrone, Grécio, todo mundo que tá acompanhando aí o Semana Tricolor. Uma coisa é o resultado, né? Que obviamente foi bom, né? A vitória sempre entusiasma o torcedor. Deu pro São Paulo ainda a 4ª colocação ali, estamos no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Atrás do Fluminense ainda conseguiu vencer o seu jogo lá contra a Chapecoense. Também suou, viu? Pra vencer o Fluminense. Mas aí os caras têm o treinador também que faz suar mesmo, né? Sim, mas suou no Maracanã, tá? Que nem o São Paulo, tá aquilo assim, sabe? Andando que nem o São Paulo. Os clubes brasileiros aí, como você bem disse, né? Tirando Palmeiras e Flamengo, que tem um elenco realmente qualificado em termos de reposição, sai um entre o outro ali que de repente mantém o mesmo nível.
Vai ser isso, Perrone. O Campeonato Brasileiro ele é achatado e pra mim é muito nivelado. Por baixo é verdade, mas é nivelado. Né? Tecnicamente falando, é inadmissível o investimento que você tem ali, por exemplo. Vamos até pegar o Remo, que você citou aí como exemplo. O Bahia, com o investimento que tem do Grupo City, perder a classificação na Copa do Brasil, porque pra mim já perdeu. Tomou 3-1 em casa do Remo, não vai reverter no E Mangueirão. perdeu de 4 lá também do Remo, Também. no Campeonato Brasileiro. Aí você pega o investimento que tem o O'Higgins, por exemplo, lá que tirou os caras na pré-Libertadores. Então, pra mim, cara, o investimento ele demanda sim, pra mim, uma disputa de título. Se não der pra vencer, que pelo menos dispute ali nas cabeças. Mas enfim, isso é outro assunto. Com relação ao jogo do São Paulo, uma coisa é o rendimento, outra coisa é o resultado. O São Paulo ele vence, mas não convence, na minha opinião. É outro jogo onde o São Paulo, a única finalização no alvo que o São Paulo teve foi o gol. E esse gol acontece aos 30 minutos do segundo tempo. Então, por mais que tenha posse de bola, na minha opinião, posse de bola inoperante, posse de bola inofensiva, porque você não consegue finalizar. Teve praticamente uma finalização boa no primeiro tempo ali, aquela do Arthur, que ele chuta a bola, passa raspando lá a trave do Walter. E aí no segundo tempo, depois que o seu Roger Machado resolve tirar a porra do Cauli do time, que na minha opinião é um a menos esse cara, aí aliás é uma sandice. Fica colocando ele como titular, porque se ele atingir a meta de 25 jogos, o São Paulo no final do ano é obrigado pode jogar lá na Colômbia, viu? Então, mas é que tá. Fica colocando o Cauli, seu Roger Machado, até agora não justificou pra que veio, e numa dessa no final do ano ele batendo 25 jogos, o São Paulo é obrigado a pagar 50% do valor do cara pra ficar em definitivo. Então, pra vocês aí que acham que o São Paulo tá nadando de braçada financeiramente, todo mundo sabe que não tá, se o São Paulo no final do ano tiver que contratar esse pé de rato, é muito em função do treinador que muita gente bate palma. Pra mim, mano, o Roger Machado é fraco. Tô cansado de falar que desde que quando ele chegou, não tem currículo pra treinar o São Paulo. Ah, mas tá ganhando, você tá cornetando? Tô, porque é inadmissível você pegar uma porra de um time que nem o O'Higgins, ele jogar o time titular pra vencer o O'Higgins lá e quebrar o Marcos Antônio. Então a lesão do Marcos Antônio, pra mim, tá nas costas do Roger Machado, da comissão técnica dele, da fisiologia do São Paulo, quem quer que seja. Essa vitória por 1-0 em cima do Goiás. Você vai falar, ah, mas o cara ele errou Goiás? Do Juventude, aliás, perdão. É tudo verde. É tudo verde, né? Confundiu. Em relação à vitória do São Paulo na Copa do Brasil contra o Juventude. Você pega aí, o Caleri perdeu o pênalti, perdeu o gol de Badatrá, perdeu. Isso não se discute, mas assim, a demora que ele tem quando o Diogo Barbosa é expulso pra mexer e tirar uma porra de um volante que não tá tendo função nenhuma, né? No caso do Luan ali, pra colocar o Luca, ele demora 26 minutos enfrentando a porra do Juventude em casa, tá de brincadeira. Então, os torcedores aí que tentam contextualizar, mas não é culpa do Roger, lógico que é culpa dele, é culpa dele também. Não que o Caleri não tenha tido culpa de perder gols, etc. Mas, cara, o Roger Machado é fraquíssimo. É o que eu falo. Ele saiu do Juventude, mas o Juventude não saiu dele. O São Paulo consegue vencer, né? O antepenúltimo colocado do campeonato, tendo uma finalização no alvo, graças a Deus o Luciano, mais uma vez demonstrando aí toda a sua capacidade de finalização de jogadas, consegue marcar esse gol de cabeça e o São Paulo vence. Né? Uma coisa, como eu disse aqui, é o resultado, a vitória, vamos comemorar. Uma outra coisa é o desempenho. Se vocês acham que o São Paulo jogando essa bolinha que tá jogando vai continuar pontuando que nem tá pontuando, eu acho que não vai. Grécio, você assistiu o jogo também, né? Aos trancos e barrancos, que eu sei, né? Pelo bastidor você me falou. Mas assim, a gente precisava ganhar, né? A gente tava jogando, entre aspas, em casa. E aí vem a pergunta pra você. Com esse período meio esquisito de vaias, etc., que a gente vai logo falar se são justas ou não, se isso atrapalha ou não, jogar fora de São Paulo, né? No caso, a gente jogou no Brinco de Ouro, no domingo a gente vai jogar lá em Bragança. Tá mais ajudando ou mais atrapalhando o clube nesta questão pontual de vaias ao técnico Roger Machado? Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcão. Boa noite aos nossos ouvintes aí. Cara, eu acho que jogar fora do Morumbi sempre atrapalha. O estádio do São Paulo é o Morumbi, querendo ou não. O estádio do São Paulo é com a torcida dele, né? Nunca que jogar no Brinco de Ouro, jogar em Bragança vai ser melhor do que jogar no estádio do São Paulo, que é o Morumbi. Isso tecnicamente falando, né? Em todos os sentidos. A gente tem um gramado excepcional, a gente tem uma torcida, né, que tá junto, a gente tem o torcedor mais próximo também, porque tá em São Paulo, querendo ou não. O São Paulo é de São Paulo, né? É mais difícil o torcedor sair daqui e ir pra Campinas ou ir pra Bragança. Então, assim, sem contar que o Morumbi é maior também, então tem mais torcedor. Então, assim, com certeza jogar no Morumbi é melhor pro São Paulo. Com certeza. Sem sombra de dúvida. E a gente tem que também, novamente, salientar o que o Luciano vem fazendo pro São Paulo, né? O que o Luciano vem entregando. Deixa eu até mostrar a imagem aqui. O que o Luciano vem entregando pro São Paulo. Porque, cara, todo jogo a gente pode criticar. Ó, Daniel. Isso, Marcão. Olha aí. A gente pode criticar. Eu não entendo. Tá concorrendo com o Neymar? Eu não entendo o Luciano não ir pra Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, nosso camisa 10, é gol atrás de gol. Não, tirando a brincadeira. Cara, o cara que marca, o cara que chega, a gente fala muito sobre o Luciano. Eu vi até um comentarista essa semana falando que o torcedor não gosta do Luciano. Pô, a torcida tem um bandeirão do Luciano no estádio. O torcedor grita, Luciano.
Pô, gosta muito do Luciano. O cara entrega mesmo, tem que Sim, mas tem controvérsias. Eu vou te falar uma experiência que eu tive agora, no Brinco de Ouro da Princesa, né? Eu assisti o jogo no meio do campo, lá, na parte que é como se fosse a cativa lá, né? Mistura da cativa com a arquibancada azul, né? Que é a Oeste Vitalícia lá no Brinco de Ouro. Aliás, o Brinco de Ouro é um baita de um estádio legal, viu? Pra assistir jogo é bem legal. O problema é a distância mesmo. Mas do meu lado tava tinha um moleque de uns 20 anos, 18 anos, 20 anos, e o cara ficou o tempo todo cornetando o Luciano. Ah, porque atrasa o jogo, porque joga muita bola pra trás, é lento, não sei o que. Fez o gol, aplaudiu, o Luciano gritou, é Luciano, e saiu feliz do estádio. Isso pra mim é futebol, entendeu? Uma hora o torcedor tá criticando, porque de 5 em 5 minutos ele falava do Luciano. E essa melhora do Luciano, pra mim, tem muito a ver, pelo menos no jogo de ontem e nos outros jogos. E aí vai uma crítica pro Roger Machado. O Luciano tem que jogar dentro da área, gente, na grande área. Na grande área ele é bom. Imagina se, por exemplo, nesse jogo agora, o Wendel, que tava fazendo muito pouco, ele jogasse pra dentro da área e o Luciano estivesse na meia. Quem que ia cabecear aquela bola? Ninguém. Ia ser 0-0, se não o Tiquinho fizesse aquele gol ainda, porque eu resumi lá na placar, o São Paulo ganhou com as mexidas do Roger Machado, mexeu e funcionou, o Luca iniciou a jogada do gol, com a estrela do Luciano dentro da área e com um tiquinho de sorte no fim do jogo, porque ali era pra estar 1-1, né, Marcão? Mas só um parênteses aí nisso que você falou, que o Roger Machado ganhou com a mudança que ele fez. Não, ele só corrigiu uma besteira que ele fez na escalação inicial. Ele começa com o Cauli jogando centralizado como meia, depois em determinado momento ali na passagem do Roger, ele coloca o Cauli como segundo volante, que é a posição inclusive originária do Cauli, e aí agora ele não contente de jogar o cara centralizado, inventou ele no lugar do Ferreirinha, ocupando aquele corredor pela esquerda. Então, até pra manter, o Perrone, a característica que ele tinha com o Ferreirinha e com o Arthur, se você tiver que colocar um jogador para se assemelhar com aquele estilo de jogo, que é ter ponta, que é o jogador decisivo, o cara vertical que parte para cima com velocidade, com drible, é o Luca, não é o Cauli. O Cauli é o cara do passe, é o cara da cadência de jogo. O Cauli, mal ele vai se aproveitar do centralizado. Aberto pelo lado do campo, esquece. Então, as opções que o Roger tem para poder mexer na equipe e colocar a equipe titular, na minha opinião, com peças ali que tem a característica melhor para ser explorada naquele fundamento, naquele posicionamento, é o Luca, cara. Se não for o Luca, é o TT. Você pode até tentar o Pedro Ferreira, que em determinado momento já chegou a jogar aberto também, mas ele prefere jogar centralizado. Em relação ao que você estava falando do Luciano, o grande problema é que esse esquema do Roger Machado, esse 4-2, 2 volantes, 3, uma linha de 3 antes do 1, que é o centroavante. Um aberto na direita, um centralizado, um na esquerda. Esse cara que joga centralizado é o Luciano. Ele é o elo entre os volantes e o centroavante. Esse cara, Perrone, nessa função, ele vai ter que atuar praticamente 80% do jogo como meia. É o cara que vai articular a jogada pro ponta, é o cara que vai articular a jogada pro centroavante. Esse cara centralizado vai ser o cérebro do time. Na minha opinião, o Luciano não tem essa característica, não tem esse cacuete. E aí o Roger Machado ele tá numa sinuca, porque assim, ou ele mantém o Luciano improvisado nessa função, e obviamente ele vai chegar em alguns momentos na área, porque esse é o principal atributo do Luciano, a principal característica, ele afunda. Só que quando ele faz essa presença diária ali próximo do Caleri, esse meio de campo ali fica um abismo. Você tem os dois volantes que não tem a capacidade de se articular, de criar, porque o Marcos Antônio também tá machucado, e era o cara que fazia essa função também, né? E o Luciano, quando ele afunda ali, você tem esse abismo entre os volantes e o centroavante. Aí o Luciano fica lá, e fica o tal do 4-2-4, que muita gente às vezes cita também na prática, né? Que é o que acaba acontecendo. Mas fica um abismo também, porque a gente não tá com o Marcos Antônio, né? Faz muita falta o Marcos Antônio nesse meio campo do São Paulo. Faz, mas é o que eu falo, Perrone, independente. Eu acho que o Marcos Antônio ele tem essa característica também. É um cara que começa a construir a jogada lá atrás, ele também participa ofensivamente. Mas quando você não tem, por exemplo, você vai jogar com, sei lá, Bobadilha, você vai jogar, sei lá, com Danielzinho. São dois jogadores que em determinado momento até podem subir, mas não tem tanto essa característica de participar do jogo ofensivamente. Então o Luciano ele tem que voltar, justamente como você falou, para voltar, para tentar construir jogadas. E ele perde essa característica dele, que é a presença diária. É o poder de finalizar. Ninguém discute aqui a qualidade que o Luciano tem finalizando jogada, mas como articulador, tem feito gols? Tem feito gols, porque ele é um atacante. Pega as assistências que o Luciano deu aí. Quais foram? Não, ele teve algumas assistências sim, mas é tudo no ataque, tudo na grande área. Não, então, ele toca pro Caleri, ele então, não tem uma assistência de meia. Exato. Ele tem uma assistência de segundo atacante. E outra, Perrone, vocês vão se lembrar, quando o Zubeldia sai do São Paulo que chega o Crespo, o Luciano foi perguntado a respeito desse posicionamento, ele falou que não gosta de atuar por ali. Ele falou, eu pra ajudar, eu jogo. Falou, mas se você me perguntar se eu gosto de jogar, ele não gosta. Falou, e é mais um motivo pra você é mais um motivo que eu falo que o Luciano é subestimado. Porque ele tá jogando contra as características dele e ainda tá ajudando o São Paulo e fazendo gol. Sim. Isso não se discute, né? Mas é um absurdo. Mas isso não chega a ser prejudicial pro São Paulo?
Porque, tipo assim, o São Paulo já tem um centroavante que é o Caleri. Então o Luciano não vai jogar nessa posição. O Não. São Paulo, ele tem que achar um time pra colocar o Luciano como segundo atacante. Isso tem que abrir mão, por exemplo, dos 2 pontas. Ué, teria por que não? o Crespo, por exemplo, jogando no 4-4-2 foi o melhor momento do São Paulo no ano. E a questão não é O só Luciano abrir lá mão dentro, dos segundo pontas, é você ter um melhor encaixe. E pra mim, o São Paulo só vai se dar bem com o Luciano e Caleri perto da área. Porque quando não é um, é o outro que faz gol. Sim. Essa é a minha visão. Então o técnico, para ter essa visão, ele tem que formar um time que tenha um meio-campo consistente para criar oportunidade para esses dois aí fazerem gol. Porque um gol eles vão fazer. Sim. Essa é a minha visão. Então o treinador ele tem que ser esperto para entender como montar um time que faça com que o Caleri e o Luciano tenham 1, 2, 3 oportunidades. Porque com 3, no mínimo 1 eles vão fazer. Se não mais. Então, mas aí o São Paulo não tem um meia de criação. Por isso que o Luciano tem que voltar tanto. Então, mas é por isso que a importância daquele meio campo losango com o Marcos Antônio atuando como se fosse um falso meia criativo, vamos dizer assim. Sabe? Você tem o Marcos Antônio, você tem o Danielzinho, você tem o Bobadilha. E você pode até ter no lugar do Bobadilha, não como titular, mas como reserva, o Pablo Maia, pode entrar, entendeu? Então acho que dá pra... Aquele era o encaixe do São Paulo, que foi desencaixado com o técnico. Entendeu? Então é por isso que a gente pode até entrar agora no nosso... Vamos entrar agora no nosso segundo... Nosso tema principal, né? O segundo tema da noite e o tema principal, que são as vaias que o Roger Machado está recebendo antes dos jogos. Toda a escalação ele recebe vaia. Toda a escalação. Acho que vocês viram em todos... Vocês devem ter visto em todos os jogos. Tem essa vaia para o Roger Machado. Que, na minha opinião, é contextual, tem contexto essa vaia, não é pra ele, acho que indiretamente é pra ele, é mais pela ação da diretoria do São Paulo de ter colocado ele lá. E aí você tem as vaias em alguns jogos, eu não vi, por exemplo, no Brinco de Ouro, vaia no intervalo, por exemplo, teve uma vaia no intervalo contra o Juventude, se eu não me engano, né, contra o Higgins, sim, que ele até concordou com as vaias, o Roger. E você tem vaias nas substituições, como foi um caso agora no Brinco de Ouro. 1 minuto depois das vaias, né, quando ele colocou o Luan, ele já tinha colocado o Luca, aí ele colocou o Luan, o pessoal vaiou bastante, né, o Luan no lugar do Bobadilha. Eu nem vaiei muito porque o Bobadilha não estava jogando. Então não sei se ele estava 100%, já estava previsto isso, entendeu? Do Bobadilha sair, porque ele não jogou os 2 últimos jogos, né? Teve problema até para treinar. E aí, nas vaias, um pouquinho depois, teve a jogada do Luca que saiu o gol. Seco pra vocês. Primeiro você, Grécio, depois o Marcão. Essas vaias aí, que muitos jornalistas estão considerando que é torcer contra, vocês devem ter visto já nas discussões dos canais esportivos, ela é de fato danosa pra dentro de campo pros jogadores... Ou não, ou é pontual e quando o técnico e os jogadores começarem a sequência de vitórias que eles já têm, só que não estão jogando bem, isso vai acabar. Eu, sinceramente, eu acho prejudicial e ao mesmo tempo eu acho que a torcida tem o direito de vaiar, tá? Até por conta de todo o contexto, né, que a gente sempre fala aqui, de Rui Costa, de presidente, de contratação do Roger Machado. Eu acho prejudicial, até se fala muito de uma torcida rival, né, que a gente tem, que eles vaiam após o jogo. E realmente, né, durante o jogo apoiam muito, né, e eu acho que o torcedor tem que fazer isso, é o papel do torcedor, é torcer, né, durante o jogo, durante os 90 minutos, e depois, se tiver que criticar, se tiver vaiar, se tiver chamar de burro, tem que chamar mesmo. Mas durante os 90 minutos eu acho prejudicial ficar vaiando. E você, Marcão, qual que é a tua opinião sobre esse tema, né? Que muita gente, muito jornalista tá falando que o São Paulo, que o torcedor do São Paulo tá exagerando nas vaias ao Roger Machado, né? Se expôs já todo o contexto, mas o torcedor não para de vaiar o treinador. Você acha que isso prejudica ou não o São Paulo? Bom, primeiro que eu acho que o Roger Machado tá fazendo jus às vaias que ele recebe. Tá? Então vamos lá. Como eu já disse, jogo contra o Juventude. O Diogo Barbosa é expulso com 5 minutos do segundo tempo. O treinador do São Paulo vai fazer a primeira troca de um volante que não tinha utilidade nenhuma ali pra pegar um atacante só do Juventude que começou o jogo ali com essa proposta defensiva e tentar explorar o contra-ataque já no começo, tá? Com o jogador a menos, qual que é a chance do Juventude de se atirar pra cima do São Paulo? Nenhuma, 0. Então ele demora 26 minutos pra tirar uma porra de um volante e colocar um ponta, que foi o Luca no caso. Um jogo atrás contra o Higgins, o primeiro tempo do São Paulo foi tenebroso. Então todo mundo foi vaiado, não foi só o Roger, foi todo mundo. Então, mas aí dentro de um contexto onde você tá jogando contra a porcaria do Higgins no Morumbi, você tem, pra mim, o time reserva do São Paulo tem que bater na cara do Higgins.
Tá? E qualquer treinador competente faria isso. Só que ele, com medo de perder o emprego, porque já tinha tomado taca do Vitória lá na Bahia, joga o time titular. Com isso ele causa o quê? A lesão do Marcos Antônio. Então tá na conta dele de novo, vou falar, vou frisar. Tem esse jogo aí contra o Juventude. Ele demora pra sacar uma porra do volante, colocar um ponta pra ir pra cima do Juventude e tentar fazer mais gols, ok? Fora os gols que o São Paulo perdeu, que na minha opinião, aí é a responsabilidade dos atletas. Esse jogo contra o Mirassol, no final do jogo, a última alteração dele, vocês lembram qual foi? Do Mirassol? Contra o Mirassol, Dória. você lembra? O Dória no lugar do Luciano. Pois é, então, é por isso que eu falo, é um treinador que sai do Juventude, mas o Juventude não sai dele. Então o torcedor que bate palma pro Roger Machado, porque ganhou o jogo. Cagamos sangue pra ganhar de 1x0 do Mirassol, antepenúltimo colocado do campeonato. Tá, e só ganhamos porque o Tiquinho Soares perdeu Teve o jogo do Vasco, que o São Paulo foi dominado no segundo tempo. Não, aí o Caleri também, ele fez o favor de perder o gol do 2x0 ali, era outro jogo. O São Paulo mete 2x0, o Vasco morria. Mas vamos lá, voltando ao assunto Mirassol. Ele tira a porra do Luciano do time, que, né, obviamente, ali é um dos caras que segura um pouco mais a bola, que tenta ali realmente as jogadas de uma forma mais eficiente, e coloca uma porra de um zagueiro. Pra quê? Pra chamar o Mirassol pra cima. Ele pode até justificar, querer. Mas eu quis aumentar a estatura da minha defesa porque o Reinaldo cobra escanteio, cobra lateral na área. Vá pro inferno. Você tá treinando São Paulo na Juventude, não, rapaz. Tá de brincadeira. E tem gente que bate palma ainda. E tem jornalista que fala que a torcida do São Paulo tá pegando o pé. Então, o torcedor do São Paulo, pra mim, o cara que vai, o Roger Machado, por causa desse tipo de alteração que ele faz, de chamar o Mirassol pra cima, cara, nós só não tomamos o gol de empate porque o Soares é grosso. É uma aberração jogando bola. O cara perdeu um gol debaixo da trave. Vocês estão batendo palma aí pra esse cara que mas São Paulo é quarto colocado no Brasileiro. Você acha que jogando essa bola aí, você acha que o São Paulo vai se manter nessa posição? Acorda. Pelo amor de Deus. Então, o torcedor que hoje ainda endossa o trabalho do Roger Machado, na minha opinião, endossa muito mais pelo resultado do que pelo que o São Paulo tá jogando. Só que é o que eu falo, Perrone, não dá pra você jogar mal todo jogo e ganhar. Isso não existe. Vai acontecer pontualmente. Jogou mal contra o Mirassol, que nem eu falei, o Tiquinho Soares perdeu um gol debaixo da trave, o São Paulo jogou merda nenhuma, e mesmo assim venceu. Mas você acha que isso vai acontecer quantas vezes seguidas? Você entendeu? Então, é por isso que eu falo, o torcedor ele tem que ter um pouco mais de senso crítico. Tem que ter realmente ali uma avaliação, não só do resultado, do que está sendo apresentado. Não adianta, Perrone. O futebol que o São Paulo tá jogando é nojento. A única jogada que o São Paulo tem hoje, sabe qual que é? Toca no Arthur, que na base da individualidade ele abre espaço dentro da jogada. É isso que tá acontecendo. Por um, sei lá, milagre divino, aconteceu essa triangulação. Na jogada do gol do São Paulo, a enfiada do Luca pro Wendel na linha de fundo, pra ele acertar um cruzamento que até então não tinha acertado nada. Nada. Pra mim era o pior do em campo. Pois é, e quantas vezes isso vai acontecer? Sabe? Só que aí quando ganha, o torcedor, a gente que às vezes fala mal, eu particularmente não fico fazendo comentário pra agradar a torcida, eu falo o que eu acho. Então, o torcedor, quando o time ganha e você, entre aspas, corneta, o cara, mas ganhou, você tá cornetando, quando perde você corneta, nada, tá bom? Não, tá bom, quando jogar bem e convencer a ganhar do antepenúltimo colocado do campeonato. Aí eu vou falar, pô, hoje ganhou bem. Ganhamos do antepenúltimo colocado, tá? Agora, quando ganhar de 1x0, eu vou ter que ficar batendo pau, porque ganhou, vá pro inferno, né, meu irmão? Cada um pensa do jeito que quiser, mas eu não penso. Gente, eu particularmente tava lá sofrendo lá no Brinco de Ouro. Eu comemorei muito quando o São Paulo ganhou, cara. Sabe, quando sai o demônio do teu corpo, assim, sabe? Que tava um demônio dentro do meu corpo falando, vai empatar, vai perder, então. vai empatar. Cara, eu explodi depois do jogo. E olha, pra quem fala que ir pra Campinas é legal, o estádio é bom, o clima lá é legal. Só que, porra, eu gastei 100 conto só de pedágio, ida e volta. Bandeirantes, né? Fora a gasolina. Paguei 80 conto lá num estacionamento que eu queria estacionar lá pertinho pra depois ir embora mais rápido, né? Pra não ficar andando muito por lá, por Campinas. E ainda parei no Graal, pra vocês terem uma ideia, cara.